11 horas e 21 minutos, nós vamos até Teherã, capital do Irã, porque na ponta da linha agora está o embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradiloni. Embaixador, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Band News FM. Antes de perguntar sobre a situação dos brasileiros por aí, eu queria que o senhor fizesse um pouco o trabalho de repórter para a gente, né? Afinal de contas, a gente viu algumas imagens ontem de comemoração em Teherã após o ataque contra Israel. Como é que está o clima hoje por aí, nessa possibilidade de resposta israelense? As pessoas estão tocando a vida normalmente, estão com algum tipo de receio? Acho que já é boa noite aí para o senhor, embaixador. Bom, primeiro eu quero dar os cumprimentos a todos que assistem a Band News. É um prazer voltar a falar com vocês. Pena que estamos falando de novo de um conflito entre o Irã e Israel. O que eu posso dizer aqui com relação à sua pergunta é o seguinte: eu estive hoje no Ministério das Relações Exteriores, né, e no caminho eu vi várias demonstrações de apoio ao Irã, inclusive uma espécie de passeata assim, do pessoal ativista assim, do Hezbollah e do Hamas, desfilando com bandeiras, etc. A vida, eu acho que aqui todos já se acostumaram com esse clima aí de incertezas, então você não repara nada de anormal na rua em relação ao que acontecia nos dias precedentes ao ataque. Então, bom, eu tive, então, essa oportunidade, né, de percorrer um longo trajeto e vendo o que está acontecendo nas ruas aqui, e tirando essas manifestações de apoio, eu não vi nada de anormal. Que bom, que bom. Embaixador, como é que funciona numa situação de ataque? A gente sabe muito bem que Israel, por exemplo, tem muitos bunkers, né? O governo, por exemplo, o gabinete fica escondido numa montanha e tudo mais. No Irã, também tem algum tipo de preparação para uma situação como essa? A população tem onde se esconder? Olha, você deve estar assistindo aí programas e análises de todos os tipos, né, de estrategistas, gente que está no mundo militar. Eu tenho aqui o nosso dito de defesa que me brifa sobre o assunto, né? Então, o que, em resumo, né, isso é mais coisa dos especialistas em estratégia, em produtos, em assuntos de defesa, do que propriamente dos diplomatas, né? Mas eu posso te um pouco resumir, né, para não deixar sem resposta à sua pergunta, que o que todos concordam é que esses bunkers, digamos, todo o aparato de defesa e de ataque do Irã está espalhado pelo território, em muitos lugares diferentes, muitos lugares de difícil acesso, de modo que é muito difícil, primeiro pela geografia do país e vários outros aspectos, você fazer alguma coisa de larga escala aqui no Irã. E depois porque há uma multiplicidade de alvos em lugares muito diferentes, o que dificulta uma ação assim. Por exemplo, vamos destruir todos os centros de pesquisa nuclear ou de fabricação de coisas ligadas à indústria militar. Então, isso é muito difícil e acho que isso também coloca uma espécie de freio, né, nos ímpetos, né, de agravar ainda mais a tensão que já está muito alta hoje. Embaixador, qual é a situação dos brasileiros no Irã? A gente tem informação sobre 180 brasileiros que vivem aí no país. Já há algum diálogo para trazê-los de volta aqui ao Brasil em caso de novos ataques? Olha, sabe que a comunidade brasileira não teve um que nos procurou demonstrando preocupação. Eu acho que está todo mundo um pouco vacinado com a situação aqui, né? Em geral, os brasileiros, eles são casados com iranianos, já têm uma situação relativamente estável aqui, de modo que, enquanto nós estamos começando uma operação de resgate no Líbano,
aqui ainda não houve nenhuma manifestação de preocupação para nós. E claro que, se houver, nós também vamos ver qual é a situação e, eventualmente, tomar alguma providência. Mas, é claro, nós, no conflito anterior, em abril, preparamos uma espécie de um grupo WhatsApp com todos os brasileiros. Esse grupo está em funcionamento todo dia, acabou sendo usado um chat para a organização de brasileiros. Então, nessas conversas aí, a gente transmite as informações que nós temos, né? Eles também transmitem as apreensões que eles têm, mas ninguém formulou nenhum pedido, de modo que nosso adido de defesa tem os planos de contingência, em caso da situação de agrave, já tem quais são os lugares de onde teriam que partir, né, os voos de resgate. Está tudo mais ou menos preparado, porque já estava tudo preparado em abril. Agora é só reativar, os detalhes estão com o adido de defesa e, felizmente, por enquanto, né, não houve nenhuma preocupação maior de parte da idade. Nós estamos conversando aqui na Band News FM com Eduardo Gradiloni, embaixador do Brasil no Irã. Embaixador, e como está a rotina do senhor, né, das pessoas que trabalham aí na embaixada? Tem alguma mudança, alguma preocupação, algum cenário de segurança também, diante dessa possibilidade do ataque de Israel? Olha, nós temos vários grupos aqui. Quer dizer, o corpo diplomático tem que se informar nós temos que nos ajudar mutuamente nas informações, porque é muito difícil tratar com o governo iraniano, porque, você sabe, né, nós temos o governo formal do Irã, nós temos a Guarda Revolucionária, nós temos os ayatolás e nós temos o aparato de segurança, né? Então, às vezes, esses setores eles se inibem de nos dar qualquer informação relevante e nós temos, então, que procurar essas informações entre nós, os que têm acesso a camadas mais profundas do interior do governo iraniano, e aí, com base nessas informações, nós norteamos nossas ações. Bom, é claro, principalmente o grupo ibero-americano, que está mais em contato, eu estou em contato com eles praticamente continuamente, principalmente com o embaixador de Portugal. Eles têm outras preocupações, alguns deles, por exemplo, Portugal já deu instruções, já que é para deixarem o país, né? Agora, se fossem fazer isso hoje, não conseguiriam, porque todos os aeroportos estão fechados até às 5 horas de amanhã, né? Então, alguns deles estão dando esses tipos de instrução. Agora, a situação desses países europeus é muito diferente. Eles têm um diálogo meio complicado com o governo iraniano. Ao contrário do Brasil, que tem portas abertas, e nós, então, temos menos motivos de apreensões por causa das boas relações. Então, a rotina está mais ou menos a mesma. Eu, por exemplo, fui fazer reuniões, nós estamos preparando Semana de Língua Portuguesa, isso tudo continua normalmente. Você não sente nas ruas que tem alguma coisa acontecendo. Isso é uma coisa também que é o normal do cotidiano. A vida do iraniano é muito desligada, assim, separada da vida das autoridades, né? Você não encontra na rua aquilo que você encontra no estamento militar, no estamento religioso, etc., a não ser quando há alguma interferência, por exemplo, quando tem aquelas espécies de fiscais iranianas zelando, né, para que todas as mulheres estejam usando os trajes corretos e todas estejam se comportando de acordo com os preceitos da religião islâmica.
Então, um pouco a rotina segue normal por enquanto. Embaixador, só para a gente encerrar, só insistindo um pouco na pergunta sobre os brasileiros, o senhor confirma que são 180 brasileiros, eles estão concentrados em qual região, na maioria, e não houve então nenhum tipo de contato com Itamaraty no sentido de trazê-los caso o conflito, caso novos ataques aconteçam? Não, a nossa preocupação agora é Beirute, né? Nós estamos preparando. Eu já fui subsecretário de Assuntos Consulares e participei de resgates anteriores. Infelizmente, nós estamos voltando a ter que repatriar gente do Líbano. Então, a concentração é lá. Por enquanto, não tivemos problemas aqui. De qualquer modo, nós temos essa nossa comunidade brasileira distribuída. Assim, acho que a maior parte está aqui em Teherã e em Isfahan. E também em outras cidades como Zanjan e Qom, que é uma cidade mais religiosa, assim, temos alguns religiosos brasileiros morando lá. Então, como eles já estão adaptados e ajustados à vida aqui, talvez por isso ainda não tenham manifestado nenhum desejo de sair do país. Não estão se sentindo em perigo, pelo menos até aqui. Tomara que assim fique, né? Tomara que não tenha nenhum tipo de perigo, apesar de tudo indicar que nas próximas horas a gente vai ter algum tipo de ataque israelense, um contra-ataque depois da ação do Irã ontem com os mísseis, com os drones que foram lançados. Eu quero agradecer demais a entrevista com o Eduardo Gradiloni, o embaixador do Brasil no Irã, conversando ao vivo com a gente de Teherã. Embaixador, muito obrigado pela gentileza, pela paciência. O embaixador ficou ali tentando a conexão, que não está muito fácil, mas deu tudo certo. Boa sorte para o senhor, até uma próxima. Muito obrigado, um abraço a todos os que estão ouvindo a Band News. E nós também aqui estamos trabalhando, esperando que as coisas não se agravem, esperando que Israel se contenha, porque da parte do Irã eles estão alegando que vai ficar por isso, né? Por eles dão o assunto por encerrado, foi uma espécie de resposta a várias coisas que aconteceram, assassinaram membros de grupos que são aliados ao Irã. Então, se espera que possa haver algum tipo de, não digo tranquilidade, mas que se evite agravamento das tensões. Isso eu espero muito que aconteça para o bem de todas as partes envolvidas. Tomara, embaixador. Muito obrigado, até uma próxima. Ok, um abraço a todos, então. Conheça a escola.